Tema de hoje: que tal levar uma vida mais frutífera? E por que falar sobre isso, estudar sobre isso? Poxa, Jesus deixou claro que Ele chamou a gente para dar frutos. E claro, de preferência, frutos bons. Porque fruto ruim tem um monte de gente que já está dando por aí. Jesus nos chamou como cristãos, discípulos dele. Semana passada nós vimos um pouco sobre isso. O modelo de Deus para a humanidade como ser humano estava bem explícito na vida de Jesus. Tudo que Deus, entenda o que eu estou te falando agora, espera ou esperaria de um ser humano, foi expresso em Jesus. Seu jeito de lidar com as pessoas, seu jeito de amar, de perdoar, de se relacionar, de se importar com as pessoas. Esse foi Jesus enquanto homem aqui na terra. E Jesus falou que se nós somos realmente servos dele, nós somos discípulos de Jesus, algumas coisas nós precisamos ler na palavra, entender e colocar em prática nas nossas vidas. Por exemplo, acompanhe aqui no telão, em Lucas 6, versículo 43 e 44, Jesus disse assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore, guarde isso, é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Versículo 45, Jesus ainda ensinou dizendo: o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. Quando o cara tem uma mente boa, uma mente abençoada, saudável, ele tira coisas boas dos tesouros que ele tem guardado. Aliás, no passado, um grande pregador, certa vez ele disse que as maiores riquezas que poderiam existir nesta terra estão no cemitério. Porque no cemitério estão lá enterrados sonhos, desejos, pensamentos, vontades, que ficou tudo para trás quando a pessoa morreu. Por isso que nós, enquanto estivermos vivos aqui, a gente tem que aprender a colher estas coisas boas que vêm dos céus, através da palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, e colocarmos em prática. Por isso que Jesus falou: o homem bom, ele tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Ao contrário disso, o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Por último, 46, Jesus disse assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? O que adianta chamar Jesus de Senhor se você não faz o que Ele ensinou a mim e a você para fazermos? Por exemplo, no outro texto, em João 15, versículo 16, Jesus diz assim: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto. Eu os escolhi. Para quê? Para que a gente vá e dê fruto. Que tipo de fruto? Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Só nesse texto aqui já dava para pregar uns 15 minutos. Porque Jesus está deixando claro: se você fizer uma análise agora dentro do teu coração, você fala assim: poxa, por que Deus não ouve a minha oração? Por que as coisas não acontecem conforme eu quero? Eu peço, eu oro, mas por que não acontece? Provavelmente porque você não dá fruto que permaneça. Porque está bem claro aqui: eu escolhi vocês para irem, para dar fruto, fruto que permaneça, ou seja, algo que marque vidas, marque a sua geração. Quando olha para você, quando olha para mim, as pessoas veem algo de diferente, não naquilo que nós temos, dinheiro, carro, não, naquilo que nós somos.
no nosso jeito de agir, de reagir às situações da vida. Ou seja, quando as pessoas olham para nós e começam a dar essa visão, ou começam a ter, na verdade, essa visão diferente, poxa, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar de enfermidade, poxa, eu olho para essa pessoa, eu sinto paz, eu vejo que essa pessoa é uma pessoa de bem, né, uma pessoa boa, puxa vida, o que será que ela tem de diferente? O que essa pessoa tem de diferente, com certeza, é Jesus. E quando você tem Jesus na tua vida, você dá frutos, e frutos bons e frutos que permanecem. Jesus falou sobre isso, a gente foi criado para dar frutos, nós somos chamados também para dar frutos, e Ele ensina que a gente deve olhar para dentro de nós. Jesus ensina que a gente tem que olhar muito para dentro de nós, para a gente meditar, avaliar as nossas vidas, como é que nós estamos vivendo. E quando a gente avalia, quando a gente medita, a gente tem duas opções: ou a gente continua do mesmo jeito, ou a gente muda. Por isso que Jesus, quando estava tratando sobre isso com as pessoas de sua época, né, enquanto homem aqui nessa terra, Jesus tinha uma multidão que o seguia, os seus discípulos também o acompanhavam, e todos os dias, nessas caminhadas, nesses encontros que Jesus tinha com as pessoas, ele procurava ensinar alguma coisa, mostrar alguma coisa, e a didática de Jesus era sempre falar em formas de parábolas. Parábolas eram histórias comparativas, né, com algo que talvez ou provavelmente já tinha acontecido. Ele usava parábolas para ensinar as pessoas. Uma dessas parábolas, Jesus falou bastante sobre semente. Eu quero ler com você, você que trouxe a Bíblia. Vamos ler juntos no livro de Mateus, no capítulo 13. Glória a Deus. Mateus capítulo 13, está registrada a famosa parábola do semeador. Veja que interessante. Se tem alguém sem Bíblia e se puder repartir a leitura, faça isso. Versículo 1 de Mateus 13, está assim descrito: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Versículo 2: reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Aí ao povo reunido na praia, versículo 3, Jesus falou muitas coisas por parábolas. Uma delas dizendo: o semeador saiu a semear. Versículo 4, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Versículo 5, parte dela, dessa semente, caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Versículo 6, mas quando saiu o sol, as plantas queimaram, ou se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. 7, outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Versículo 8, outra ainda caiu em boa terra, deu colheita a 100, 60 e 30 por um. Versículo 9, Jesus encerra a parábola para o povo dizendo o seguinte: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Pausa aí, é uma palavra assim meia interessante, né? Quem tem ouvido, quem tem ouvido geralmente ouve, né? Não necessariamente, porque tem muita gente, por exemplo, que está num auditório como esse, que ele tem ouvido, mas ele não está ouvindo nada do que está sendo falado, ao contrário, ele está pensando na vida, pensando em outras coisas. Por isso que Jesus, com aquela multidão reunida, ele falou: quem tem ouvido, ouça. Versículo 10 agora. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Versículo 11, ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Versículo 12, a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem,
até o que tem lhe será tirado. Isso aqui tem uma outra explicação, eu não tenho tempo, não é o trabalho dessa mensagem de hoje, tá? Versículo 13: por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. 14: neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Por quê? 15, Jesus responde: pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Versículo 16: mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pausa aí, meu irmão, minha irmã, se você está ouvindo e lendo essa palavra, você é uma pessoa bem-aventurada nessa manhã. Feliz é você por ouvir esta palavra, por ler esta palavra. Versículo 17: pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. 18: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Versículo 19: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a atende, ou seja, ele ouve uma pregação, ouve falar de Jesus e não dá bola, tal, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Versículo 20: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. 21: todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Versículo 22: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. 23: e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Só até aí. 4 solos: um duro, um pedregoso, um espinhoso e um frutífero. É interessante a forma que Jesus usou para descrever os tipos de pessoas que estavam ali ouvindo o que ele estava falando e que no futuro também ouviriam o que seria pregado, o que seria anunciado. A gente pega essa parábola aqui e eu posso te perguntar hoje aqui, com qual destes aqui, destes terrenos você mais se identifica? Pense nisso, reflita sobre isso. Porque a maioria das pessoas, elas não pensam, elas não se identificam muito com o primeiro solo, que é aquele terreno onde a palavra não entra, é um solo impenetrável. Por mais que você fale de Jesus, e um parênteses aqui, eu estou vivendo isso, né, com um familiar meu, um tio de muita idade, que a gente reatou aí o relacionamento, e eu estou de alguma forma tentando, e olha que ele é irmão do meu pai foi pastor, ele ouviu muito e tal, mas ainda assim eu estou tentando mostrar essa realidade da Bíblia para ele, porque na cabeça dele, ele tem a religião dele, e a religião dele vai levar ele para o céu. Essa é a mentalidade dele. E por mais que a gente fale alguma coisa, antigamente, se você falasse alguma coisa contra isso, você perdeu o amigo. Mas hoje, como ele está com o coração mais
assim aberto, perdeu a esposa e tal, a gente tem tentado, nós fomos até lá visitá-lo, batemos um papo, temos falado pelo WhatsApp, mando mensagens, estou reenviando os devocionais, porque teve uma época que ele me bloqueou, mas agora ele liberou, graças a Deus, né? Os devocionais que eu mando, tal, né? Está lendo, e esses dias ele me mandou um bom dia com uma imagem, né? De que o pessoal usa, de uma santa e tal, e na boa eu falei para ele: tio, muito obrigado pelo bom dia, que o senhor tenha também um bom dia. Só que é o seguinte, peguei o texto da palavra de Deus que diz: não tenhais para ti imagens de escultura, não se dobre a ela, e tal. Aí eu mandei esse texto, falei: tio, o senhor precisa entender que é por isso que nós, que se dizemos cristãos, não adoramos imagens, a gente adora um Deus vivo. Eu não posso vê-lo aqui hoje, mas eu tenho certeza que Ele está aqui com a gente. Por isso que a gente canta, por isso que a gente ora, porque Ele está vivo. Só os vivos respondem. E aí ele argumentou: não, é que quando eu fui lá no tal, eu fui batizado quando tal, porque ou seja, é um solo até hoje impenetrável. Eu estou orando para que esse solo a gente meta uma broca lá, antes dele partir dessa para outra, para abrir a mente, para pelo menos entender. Porque por mais que você use argumentos bíblicos e tal, às vezes é difícil, a mente está fechada. E foi o que Jesus falou. É o tipo de pessoa que ele tem ouvido e não ouve. Ele tem mente, tem o seu terreno aqui, mas não desce para esse terreno a semente para germinar e dar frutos. Porque é um terreno, como Jesus falou, impenetrável. Você lança a palavra, é a mesma coisa que você falar aos céus, ao léu. Está cheio de gente hoje assim. E se você parar para meditar e para pensar nisso, você vai encontrar pessoas, na sua família inclusive, pessoas com quem você se relaciona, que às vezes você já falou de Jesus e tal, e elas não entra na mente. Como também muitos, entendo aqui também essa expressão, crentes velhos, né? Crente velho, né? Crente quando é muito velho e não tem a mente aberta, ele também vai virando aquele crente carrancudo, né? Que tudo é na base da pancada, tudo ele já aponta o dedo: você vai para o inferno, você vai arder, você vai ver se você não receber Jesus e tal. E às vezes, na maioria das vezes, a gente precisa também deixar que Cristo traga essa evolução espiritual para a nossa mente, para a gente entender, para a gente, como Ele, amar as pessoas, orar pelas pessoas, se interessar pelas pessoas, que às vezes, até a maioria, são pessoas que têm esse solo impenetrável, e tem muito crente, entenda de novo essa expressão, velho no sentido de idade, não, no sentido de estar velho mesmo, que por mais que a palavra de Deus se renova a cada dia, você lê um texto hoje, você tem um entendimento, amanhã você lê, você tem outro entendimento, porque a palavra de Deus se renova. Mas tem gente que ele fica com a mente fechada, ele não quer saber, é aquilo e aquilo e aquilo. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque também esse tipo de pessoa fica com o coração endurecido. Ou seja, Jesus falou desse primeiro solo, desse primeiro terreno. O segundo solo é um tipo de terreno que é uma terra boa. Entenda-se isso, é uma terra boa, só que não tem profundidade, não consegue criar raiz. Por mais que você lance a semente, a pessoa ouve, acha legal, pô, é bacana, né? Pô, ele recebe de primeira, pô, eu quero esse Jesus aí e tal, pô, o que eu tenho que fazer? Eu me lembro, uma vez aqui, os irmãos mais velhos aqui devem lembrar, num dos nossos cultos aqui, isso deve fazer uns, talvez 12, 13 anos, no culto da manhã, uma pessoa aqui no final, eu falei: isso aí, existe alguém que quer receber Jesus? Na hora, mal falei Jesus, ele já levantou a mão aí no meio, eu quero, e veio correndo aqui na frente, todo mundo, glória a Deus,
aleluia, foi uma benção. Pô, nunca vi alguém querer tanto Jesus como aquele irmão naquele dia. Foi uma benção. Recebeu Jesus, foi batizado. Só que o tempo passou e a semente que foi plantada não criou raiz. Com o passar do tempo, com as dificuldades, ele acabou desistindo, desanimando. Não sei nem se está vivo. Ou seja, Jesus falou que tem pessoas que ouvem a palavra, mas não cria raiz. Às vezes essas pessoas têm tantas dores e feridas dentro da sua vida, que a palavra de Deus não consegue entrar, não consegue enraizar e trazer algo de novo. Tem gente que tem as emoções, que essas emoções não estão resolvidas. Então ela sente muita ira, ela sente muita depressão, muito medo, ela sente muita amargura. Existem essas raízes de amargura, de depressão, de ira dentro dela. E quando lança uma semente, essa semente, porque o terreno é tão raso, tão superficial, não consegue criar, entrar raiz. Então você fala para as pessoas, você precisa perdoar. Deus me livre, você não sabe o que aquele camarada fez comigo. Tomara que não apareça na minha frente. Se aparecer na minha frente, já meto uma facada, uns tiros. E hoje em dia os caras estão assim, ainda está tudo doido por aí, né? Então, existem pessoas assim que precisam, mas elas não deixam a semente do Evangelho entrar, criar raiz e trazer coisas novas. Tiago, o apóstolo Tiago, ele ensinou sobre isso. Acompanhe aqui no telão. Tiago capítulo 1 versículo 21, ele disse: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Ou seja, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus chama-se Jesus. Ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, segundo a Bíblia. Então, Jesus é a palavra. Só Jesus, através do seu Espírito Santo, tem acesso aos nossos corações. Pode mudar as nossas vidas se nós entregarmos a nossa vida. Por isso que eu sempre falo aqui, eu não falo para você, você precisa virar crente. Não, crente todo mundo é. O diabo também é crente, os demônios são crentes, eles creem em Deus e têm medo. A palavra fala sobre isso. Se tornar cristão não é mudar agora eu vou mudar de religião. Não, não é mudar de religião, porque Jesus não é uma religião. Jesus não trouxe uma nova religião. Jesus trouxe o reino dos céus. Como eu disse no começo, tudo o que Deus quer ver em nós estava explícito na vida de Jesus. E ele mostrou isso e disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. Ninguém é obrigado. Mas uma vez que você decide, você precisa tomar um posicionamento na sua vida. Então, Tiago diz que essa palavra, quando ela é implantada, quando ela é lançada em nós, se nós tivermos um coração bom, um terreno bom, ela vai germinar e vai gerar frutos. O terceiro solo que Jesus fala, ele é espinhoso. E é interessante, tem uma boa terra, né? Lança semente, a terra é boa, ela germina essa semente, só que tem alguns empecilhos, tem alguns espinhos. E Jesus compara esse tipo de terreno com aquela pessoa, ela é razoavelmente bem resolvida, saudável e tal, mas o solo, esse tipo de solo, ele é sufocado, Jesus usa essa expressão, por dois tipos de coisas, dois tipos de questões aqui. Primeiro, as preocupações da vida, os cuidados da vida. Gente, a nossa vida, ela é cheia demais. A gente pensa muito, a gente reflete tudo o que acontece. Eu já falei aqui, o que nós recebemos de informação em um dia, 2, 3 mil anos atrás aproximadamente, as pessoas recebiam esse tipo de informação a vida inteira. Ou seja, a nossa mente ela fica cheia.
A gente vai ouvindo coisas, a gente vai desejando coisas e tal, e a mente vai ficando tão cheia que a gente começa a ficar preocupado, começa a ficar como hoje, o século da depressão, da ansiedade. Ai meu Deus, como é que vai ser amanhã? Ai, será que eu vou fazer isso? Ai, será que vai dar certo aquilo? Ai, como é que vai ser? Ai meu Deus isso, meu Deus aquilo. E a Bíblia fala para você fazer o contrário. Lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Agora, quando a gente não conhece ou não tem um relacionamento com Deus como deveria, a gente começa a ficar preocupado. E Jesus fala, ele recebeu a palavra está agindo, mas não consegue agir muito, porque ele fica preocupado. Segundo, Jesus fala aqui, essa palavra, ela sufoca a vida, essa semente, ela é sufocada dentro da vida da pessoa, porque ela tem aquele engano das riquezas. E isso é um fato hoje em dia. Aqui no Ocidente, as pessoas, graças a Deus, estão prosperando muito, ou prosperaram muito. Muita gente que chegou na igreja, ou nas igrejas, eram pessoas que tinham uma vida muito simples, de muita luta, de muita dificuldade. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão misericordioso, que Deus começa a abençoar as pessoas. Deus é um Deus misericordioso, Ele abre portas, Ele envia recursos, Ele faz milagres. Deus é maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, lembrei aqui uma das irmãs que nós estávamos orando aqui, para que Deus curasse, né? Nos nossos cultos a gente tem o hábito de orar sempre aqui pelas pessoas enfermas. E ontem essa irmã disse, pastor, vocês estavam orando, quero agradecer a oração da igreja, pastor, porque eu estava com uma preocupação, com um problema sério, ia precisar operar, e eu estava assim aflita, não saía tal da cirurgia, e eu falava com o senhor falava, tenha fé, paciência, que Deus está agindo, e realmente Deus está agindo, pastor, não precisei operar, eu fiz um procedimento no ambulatório, doeu um pouco, mas está resolvido para a glória de Deus. Deus, Ele é misericordioso, Ele é abençoador. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quando as pessoas começam a prosperar, elas começam a se afastar de Deus. A gente já estudou muito sobre isso aqui, do povo antigo. Então, muitos de nós, nos perdemos nessa procura de uma vida financeira melhor e tal, né? Tem gente que, e claro, existe um tempo para isso. Eu já passei por isso, até quando fui solteiro, depois de casado um tempo. Tem gente que já teve 2 empregos. Tem gente que trabalha ou de dia, estuda de noite, ou trabalha de noite e estuda de dia. Tem gente que vive correndo atrás de carro novo, casa nova. Tem gente que corre atrás de casa maior e tal. E como eu disse, tem um tempo para isso. O que eu quero dizer aqui nessa manhã é o que Jesus falou: você não pode deixar que essas coisas terrenas venham tomar conta da tua vida, e esse tempo de busca, de procura, de desejo nunca termina. E a gente acaba descobrindo, como muitos que eu conheci descobriram, que investiram tão fundo nessas coisas, que deixaram tudo aí. Eu conheci gente que ficou milionária, e infelizmente faleceu e ficou tudo aí. Ontem mesmo eu estava vendo uma notícia na internet que me chamou a atenção, do cantor que morreu essa semana, né? Ele deixou uma fortuna de 60 milhões de reais, né? Que os filhos estão esfregando a mão agora e falam, graças a Deus, né? Meu pai era uma benção, mas graças a Deus morreu, né? Porque tem gente que pensa assim hoje em dia. Aí você fala, um cara que juntou uma fortuna de 60 milhões, morre por causa de uma doença, triste, o irmão 4 anos sem vê-lo, 4 anos, aí depois aparece, 4 anos, vai tomar, mas se fosse eu dava um tapão na orelha, falava assim, vai chorar lá longe, não vem chorar aqui não. Você teve 4 anos para ver teu irmão e não viu? Isso são coisas que as riquezas fazem, afastam as pessoas. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente não tomar cuidado, nosso coração se perde nessas riquezas. Por isso que Jesus falou,
A semente entra, germina e ensina, mas ela é sufocada por causa dessa busca incansável por riqueza e preocupação, e a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia é tão sábia que ela ensina sobre isso. Quanto mais, eu vou falar nas minhas palavras aqui, quanto mais rico você ficar, mais funcionários você vai ter que ter para você sustentar, mais preocupações você vai ter. A Bíblia fala sobre isso. Então, por isso que Paulo fala, se você puder, tenha uma vida simples. Mesmo porque tudo que você pensa que tem, você não tem nada. Quando você morrer já era, vai ficar tudo aqui. Ninguém leva caminhão de mudança para o céu ou para outro lugar. Fica tudo aqui. E por último, que é aqui que eu quero gastar um pouquinho de tempo, Jesus fala sobre um tipo de solo, que é um solo frutífero, um solo bom. Um solo que recebe a palavra, recebe a semente da palavra, e esse solo ele é tão bom que ele recebe e germina e produz muitos frutos. Por exemplo, Lucas, ele descreveu as palavras, ou o escritor, né? Aqui não foi esse Lucas, sim, o outro Lucas que veio depois, na época de Paulo, que escreveu esse Novo Testamento e tal, mas ele acaba descrevendo esse solo que Jesus fala por último, com alguns detalhes. Veja algumas coisas aqui. Por exemplo, primeiro, esse solo que Lucas retratou, que Jesus falou, tirando do grego para o português, um solo bom, que é um solo do grego kalos, ou seja, é um solo formoso, um solo atraente, um solo virtuoso, que geralmente você planta e ele gera semente. O que a gente entende? Esse tipo de pessoa, quando recebe essa semente e tem um terreno bom, essa pessoa é uma pessoa diferente, no jeito que trata as pessoas, no jeito que conversa, tem mais paciência. Por quê? Porque o fruto que o Espírito Santo gera nessa pessoa, ele é tão bom que ele germina e a pessoa passa a viver uma vida diferente. Por isso que tem casos, por exemplo, que você fala assim, poxa, aquele cara ali, quem viu, né? E quem vê hoje, aquele ali mudou da água para o vinho. Você já deve ter ouvido isso, talvez até falando de você mesmo. Então, quando o apóstolo, quando Lucas estava relatando o ensino de Jesus, ele está falando, tem um tipo de terreno que Jesus está falando, primeiro, que ele é muito bom, segundo, que ele é muito generoso, do grego ágatos, que ele tem um caráter interno, ele é bom por dentro, o terreno é tão bom, que quando planta uma semente, ele germina e rapidamente. Ou seja, ele quis dizer o seguinte, o que Jesus quis dizer com essa palavra? Que este tipo de terreno, de mente, de solo, Jesus está falando da mente das pessoas, que recebe a semente do Evangelho, quando essa semente entra e a pessoa entende, e eu repito aqui, não é porque eu vou virar crente agora, eu vou trocar religião, não, é porque ele entendeu, primeiro, que ele é um pecador, que todos pecaram, que todos precisam, carecem da misericórdia de Deus, que todos, para se aproximar de Deus, precisam se aproximar através de Jesus, e não de uma religião. Jesus veio, morreu por mim e por você. Por quê? Porque nós somos pecadores, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que Jesus veio para dar vida, e ele disse, e vida com abundância. Quem entende isso, quem recebe essa palavra, quem recebe Jesus como o Senhor e Salvador, e tem essa semente do Evangelho no coração, ele é uma pessoa boa, uma pessoa íntegra, ele tem um caráter abençoador por dentro, ele é uma pessoa generosa. É interessante essa expressão de generosidade.
Porque, como eu disse aqui alguns domingos atrás, parece que precisa acontecer uma catástrofe, como aconteceu aqui no Brasil, para as pessoas recuperarem esse desejo de serem generosas, de pegar lá uma coberta, de pegar uma roupa, de pegar um alimento, de pegar um dinheiro, de gastar alguma coisa para mandar, porque eu vou ajudar. Porque as pessoas ficam generosas quando vê essa situação terrível que aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil. Mas generosidade é algo que tem que estar dentro dos nossos corações sempre. Deus nos chamou para ser generosos. Eu vou repetir para você entender. Deus nos chamou para sermos generosos. Como assim, pastor? Eu vou ficar que nem o Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Oi! Não estou falando isso. Mas você pode ser uma pessoa mais generosa. Sim ou não? Olha, o sim foi bem... Quem sabe até o fim melhora. Mas você pode ser uma pessoa generosa ou mais generosa, sim ou não? Sim. Você pode ser. Jesus está falando sobre isso. Este tipo de solo, ele é bom, ele é generoso e ele é ouvinte. Ele ouve a palavra e a palavra entra no coração. Ele consegue, irmãos, hoje em dia, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Hoje em dia, nós estamos vivendo um tempo de muito engano, de muita mentira gospel, se é que eu posso usar essa expressão. Tem muita gente por aí falando mentiras em nome de Deus, enganando centenas de milhares de pessoas. E as pessoas, por não lerem Bíblia, não orarem, não conseguem discernir, ouvir a voz de Deus. A semente do Evangelho, irmãos, semente do Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Evangelho traz boas notícias. Apesar de você estar vivendo uma dificuldade, tem uma boa notícia: Jesus pode mudar a história da tua vida. Você está enfermo, tem uma boa notícia: Jesus pode curar a tua vida. Você está com um problema, uma dificuldade, Jesus pode transformar a sua vida. Ele pode, é lógico que Ele pode, Ele tem todo o poder. Esse é o poder do Evangelho, que quando entra na sua mente, você crê. E crer não é, eu preciso ver para crer como Tomé. Não, crer, segundo a palavra, é ter fé. Fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você tem certeza. Pode acontecer o que for, eu tenho um Deus vivo, poderoso, que cuida da minha vida, que está comigo todo dia, toda hora, Ele anda comigo. A palavra de Deus tem esse poder, essa capacidade de ensinar, de corrigir, se for preciso. Ou seja, essa pessoa é uma pessoa boa, generosa, e essa terra é uma pessoa assim, que ele ouve, ela é faminta pelo Evangelho de Cristo. Faça como os irmãos da igreja do passado, lá de Bereia, que quando Paulo foi pregar, os caras falaram: você está falando, pera um pouquinho, deixa eu ver aqui, então está escrito isso aonde? Está escrito, deixa eu conferir, porque os caras hoje falam de tudo. Quando você pergunta para onde está escrito? Na Bíblia. E às vezes não está escrito na Bíblia. Como por exemplo dizem por aí: não cai um fio de cabelo se não for pela vontade de Deus. Não cai uma folha da árvore se não for pela vontade de Deus. Está escrito isso aonde? Na Bíblia. Não está. Pior que não. Da folha está escrito no Alcorão. A Bíblia fala que Deus sabe quantos fios de cabelo eu e você temos na cabeça. Deus sabe, ponto, que cabelo cai mesmo, entendeu? Bom, quero começar a encerrar aqui, porque esse terreno frutífero, algumas coisas são importantes aqui. Quem tem esse tipo de terreno frutífero, ele agarra a palavra, ele crê na palavra, ele vive a palavra, ele é fiel à palavra de Deus. E hoje parece, que a gente está precisando de pessoas fiéis à palavra de Deus, e é para ser uma coisa assim comum entre nós.
A gente tem que crer na palavra. A gente tem que viver uma vida mais frutífera. A gente tem que dar frutos. Por mais que a tua família não goste de vocês, ou de mim, porque tem familiares que não gostam, né? Cara, aí é crente e tal. E antigamente era assim, né? Antigamente, chegava a família crente, era aqueles crentes, né? Olha, irmãos, me entenda aqui, glória a Deus que na minha família nunca teve isso, que meu pai era do avesso, ele pensava do avesso há 40 anos atrás. Mas a maioria das famílias era terno, gravata, mulher com aquelas rouponas até embaixo, cabelão, não podia usar brinco, não podia usar colar, não podia pintar o cabelo, né? Fazer chapinha, ir na praia, né? E fosse na praia, pronto, Deus vai mandar um raio lá de cima, vai pegar bem na tua cabeça, você vai ver, né? E o povo fugia de crente. O povo fugia de crente. O povo não queria se relacionar com crente. Até entender os crentes antigamente, hoje a maioria ou muitas pessoas já entenderam que nós, como Jesus disse, nós que somos discípulos de Jesus, tem discípulos de Jesus aqui? Jesus disse: vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Então, não é para eu chegar no lugar e ficar num canto e ficar lá assim, tá vendo, tá bebendo, miserável, tomara que morra de cirrose, ou tá fumando, parece uma chaminé. Por que Deus fez o homem com o nariz para cima? Se Deus quisesse que o homem fumasse, o nariz nascia para cima, né? Porque tem uns crentes assim, aqui não, né? Mas tem uns crentes por aí que Jesus amado, chega na festa, todo mundo fala: meu Deus, chegou, Jesus. E é para ser o contrário, você chegar na festa, chegou aí, olha que legal, chegou a pessoa saudável, bacana, que brinca, mas dentro das quatro paredes, dentro de uma moral, que sabe se relacionar, que sabe amar. A pessoa não gosta de você, não tem problema, a maioria gosta. Ou seja, Jesus está ensinando isso. A gente tem que começar a dar frutos. Porque, irmãos, se essas pessoas não encontrar Jesus em nós, por aí fora vai ser difícil. Elas precisam ver Jesus em nós. Por isso que eu bato aqui, tenho batido há anos aqui, nessa questão de fofoca, de maledicência, de grupinhos. Por quê? Porque infelizmente isso vai gerando dentro da igreja, no coração das pessoas. Tá vendo? Tem lá um grupinho. Não, eu vi falando, você viu a vida? Irmão, seja frutífero. Tenha conversas frutíferas, conversas que edificam. Para de ficar falando bobagem, coisa fútil. Você está reunido com alguém, se destaque pelos frutos que você pode gerar na presença de Deus em meio às pessoas. Existem frutos do Espírito Santo que Ele já gerou dentro de nós, ou pelo menos já deveria ter gerado. Esse negócio de maledicência, de palavrão, isso aí são coisas que a gente tinha que ter tirado da nossa vida. Pastor, aqui quando eu fico nervoso, irmão, você precisa parar de ficar nervoso. É que às vezes, pastor, eu sei, irmão, às vezes dá vontade de você lá estender a mão assim, a minha que parece uma raquete, né? E dá na orelha. Mas, como você é cristão, o que você faz? Você ora. Você ora. E logo, logo vou contar mais uma bênção de uma outra oração que nós fizemos aqui. Parece que Deus já está agindo aí, né? Enfim. O fruto que o Espírito gera em nós é invisível. Mas apesar de ser invisível, quando entra nessa terra fértil, boa, germina e muda a vida da pessoa. Muda a vida da pessoa. Ou seja, por que eu estou falando isso para você hoje? Meu irmão, minha irmã, você já está salvo. Você tem Jesus no teu coração, sim ou não? Amém? Poxa, e se não tem hoje, é manhã de você recebê-lo. Mas se você já tem, você precisa rever os teus conceitos aí de cristianismo. Você precisa começar a agir. Como eu digo sempre que eu poderia estar falando hoje, irmão, você vai ser vitorioso. Deus vai te colocar como cabeça e não como cauda. Deus vai te enriquecer, aleluia. Como os caras falam aí assim, né?
É o que todo mundo quer ouvir. Mas, meu irmão, minha irmã, a Bíblia é clara. Deus dá riqueza para quem tem condição de ser rico. E muitos de nós não conseguem ser ricos. Se a gente for rico, a gente sai da presença de Deus. Crente não foi chamado para ser lagoa. Lagoa recebe água e para. Crente foi chamado para ser rio. Ele recebe a água, passa por ele e vai para frente. Ou seja, se nós não entendermos isso, a gente vai ficar aí dando murro em ponta de faca e tal, e passa ano e entra ano. E olha, irmão, o tempo está passando muito rápido, hein? Já estamos chegando quase no final de junho aí. Parece que foi ontem o culto da virada aqui. O tempo passa muito rápido. Então a gente tem que rever. E eu quero te encorajar nessa manhã que a gente possa rever os nossos conceitos de cristianismo. E pedir para o Senhor, se for o caso: Senhor, eu quero ser uma terra boa. Como a gente canta aqui, terra fértil eu quero ser. Para quê? Para gerar frutos bons. Para ver a minha família se achegando aos pés de Cristo. Para ver os meus vizinhos se achegando aos pés de Cristo. Eu quero dar um bom exemplo. Eu quero gerar frutos que permaneçam. Foi para isso que Jesus nos chamou. Amém? Vamos ficar.